Em outubro de 2020, um homem faz uma descoberta chocante logo de manhã cedo. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, que ainda são um mistério. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa um like, deixa um comentário, ativa o sininho de notificações, compartilha o vídeo com os amigos e bora pro vídeo. Em 2020, Morgan Fox, de 29 anos, morava com seu namorado Jason em Clay Township, em Ohio. Em algum dia de outubro, quando Jason foi preparar o seu café da manhã, ele olhou por uma das janelas e percebeu que o carro de sua namorada ainda estava estacionado na frente de casa. Nesse momento, ele ficou muito preocupado, pois sabia que ela sempre ia até o trabalho com o carro. Como ela não estava na cama ou em qualquer outro lugar da casa, ele saiu para investigar. Ao se aproximar do veículo, percebeu que a porta do lado do motorista estava totalmente aberta. Ao olhar para o banco do carro, ele viu Morgan caída no banco, imóvel e coberta de sangue, que já havia começado a secar, mostrando que ela já estava no local há um bom tempo. Rapidamente, ele ligou para a emergência. Quando os policiais chegaram ao local pouco tempo depois, confirmaram que Morgan havia falecido. Os detetives determinaram rapidamente que Morgan havia levado pelo menos 2 tiros na cabeça. Ao observarem a cena do crime, eles suspeitaram que o assassino havia sido cuidadoso para planejar e executar, porque essa pessoa sabia que Morgan estaria sozinha quando fosse entrar em seu carro para trabalhar. Um pouco depois, a mãe dela ficou sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo e foi até a casa da filha. Ela com certeza não podia acreditar naquilo, até porque no dia anterior a Morgan tinha ido até a sua casa levar a sua filha ali para passar a noite com a avó, já que ela iria trabalhar cedo. As duas conversaram, estava tudo bem, e agora essa coisa horrível tinha acontecido. Com certeza a mãe não acreditava naquilo. Cindy, a mãe, chamou um dos investigadores e disse que ele precisava dar uma olhada em um dos colegas de trabalho de sua filha, como um possível suspeito. Segundo ela, a pessoa em questão, um homem chamado Jason McDermott, tinha uma obsessão por Morgan de uma forma que era muito assustadora. Enquanto os investigadores estavam processando a cena do crime, Jason, de 29 anos, estava trabalhando na empresa FedEx. Os colegas de trabalho de Jason lembraram mais tarde que ele havia chegado para o turno com um humor muito alegre. Eles notaram que Jason ficou olhando por um tempo para a cadeira vazia de Morgan, mas não se importou muito por ela não ter ido trabalhar naquele dia. Mais tarde, os detetives foram conversar com Jason e ele parecia estar triste por causa da morte ali de sua colega quando ele recebeu a notícia. Quando perguntado como era o seu relacionamento com Morgan, ele insistiu que eles eram grandes amigos e se davam muito bem. Quanto ao seu paradeiro no início do dia, Jason afirmou que se apresentou para o trabalho às 3 horas da manhã. Ele continuou dizendo que permaneceu no local durante todo o seu turno, que terminou mais ou menos às 10 horas da manhã. Em algum momento, ele foi em um posto de gasolina, onde lavou o carro e comeu alguma coisa. Imagens de câmera de segurança confirmaram sua história. Nas imagens, a polícia percebeu que ele estava limpando seu carro com muito cuidado, esfregando os pneus várias vezes. O que a polícia sabia é que na cena do crime, eles encontraram marcas de pneus numa parte ali que tinha lama no vizinho. Então eles pensaram, bom, o carro ali do assassino provavelmente estaria bem sujo. E era exatamente o local onde o Jason estava limpando os pneus ali e a parte do lado da lataria do carro. Então a polícia pensou, bom, será que o Jason está tentando esconder alguma coisa da gente? Então é claro que com isso ele acabou se tornando o principal suspeito do crime. Depois de obter amostras de DNA de Jason, ele estava livre para ir. Os colegas de trabalho de Jason deram informações bem importantes para a polícia. Eles contaram que os dois haviam sido grandes amigos, mas tudo isso mudou quando Jason passou dos limites. Em um dia de trabalho, o celular de Morgan desapareceu.
Em seguida, ela foi informada que Jason e outros 2 colegas haviam roubado o celular dela. Ela localizou os culpados e exigiu que devolvessem. Jason entregou o celular, mas antes ele mandou algumas fotos e arquivos pessoais para o seu próprio celular. Depois, Jason compartilhou algumas fotos íntimas de Morgan com alguns colegas. Quando ela descobriu isso, cortou todas as relações com ele. Ela também denunciou ele e os outros envolvidos ao supervisor. Depois disso, ela passou a ser assediada em seu local de trabalho. Nas semanas seguintes, o ambiente tornou-se muito hostil, que ela até mesmo comentou para sua mãe que queria desistir e encontrar um novo emprego, porque ela simplesmente não aguentava mais ficar no mesmo lugar que o Jason. Depois de ter terminado a amizade, Morgan bloqueou o Jason nas redes sociais. Em vez de aceitar a decisão dela, ele a importunou incansavelmente nas semanas seguintes, ligando e mandando mensagens dezenas de vezes por dia. A última comunicação deles ocorreu em 24 de outubro, quando Jason mandou uma mensagem perguntando como estavam as coisas em Columbus. Parecia uma mensagem normal, se a gente fosse ver, mas na verdade ela não falou para ninguém que tinha saído da cidade. Então ela começou a pensar como ele recebeu essa informação. Não tinha como alguém ter passado para ele, até porque ela não contou para ninguém, para nenhum colega que tivesse alguma relação com o Jason. Então ela ficou assustada, acreditou que ele simplesmente a estava perseguindo e essa mensagem ela respondeu. Ela perguntou quem tinha passado essa informação para ele, mas ele simplesmente não respondeu. Outros funcionários não puderam deixar de notar uma mudança em Jason após o seu desentendimento com Morgan. Antes ele era um homem agradável e que gostava ali de cuidar de sua aparência, e agora ele estava simplesmente o oposto. Ele deixou bem claro para seus colegas que não conseguia dormir nem comer. Mas, no dia em que Morgan foi encontrada morta, parecia que tudo tinha melhorado em sua vida, e ele voltou a ser como era antes. Quando colegas de trabalho, que ainda não sabiam do crime, comentaram sobre sua repentina mudança de humor, Jason compartilhou a notícia de que ele e Morgan haviam resolvido seus problemas. Depois de discutirem ali, eles concordaram que tudo foi um mal-entendido. De acordo com ele, a amizade deles voltou a tal ponto que eles estavam pensando em morar juntos. Seus colegas não acreditaram nisso. Eles sabiam que Jason gostava de inventar histórias. No dia seguinte à descoberta do corpo de Morgan, os amigos ali começaram a planejar uma vigília exatamente no local onde o corpo dela foi encontrado, na frente da casa dela. Jason foi fundamental na tomada dos preparativos. Em preparação para o evento, ele e uma colega de trabalho foram até uma loja comprar ali o que estava faltando. Ela nunca esqueceu o conteúdo perturbador de uma conversa que teve com ele durante o passeio. Enquanto caminhavam pelos corredores, ele sentiu a necessidade de dizer à colega os detalhes de um encontro sexual que ele afirmava ter tido com Morgan. Enquanto isso, os detetives trabalhavam para encontrar a pessoa ou pessoas responsáveis por aquilo. Ao ver as imagens da câmera de trânsito, eles avistaram um Ford azul com um amassado na placa, dirigindo em direção à residência da Morgan a 1h28 do dia do seu assassinato. Ao lado da casa em que Morgan e seu namorado dividiam, os detetives encontraram marcas de pneus na lama, bem como respingos de lama, o que indicava que alguém tinha saído ali com pressa. As marcas dos pneus eram consistentes com as de um Ford Focus, o carro que Jason tinha. Depois de revisar horas de imagens de câmera de segurança tiradas das câmeras de trânsito e das empresas ao longo da rota, os investigadores executaram um mandado de busca no veículo de Jason. Durante uma inspeção do carro, um cão policial alertou que uma arma esteve no chão. A reação do cão sugeriu fortemente que uma arma de fogo recentemente descarregada entrou em contato com a superfície ali do chão do carro. Em 30 de outubro, com o mandado em mãos, os investigadores invadiram um cofre de armas na propriedade do pai de Jason. Entre as armas apreendidas naquele dia, várias eram do calibre 22, a munição usada para matar a Morgan, mas eles não conseguiram provar que uma delas foi usada. Pessoas próximas ali achavam que Jason fez questão de passar pela casa de seus pais no dia anterior ao tiroteio e novamente no dia em que aconteceu o crime.
À primeira vista, foi aparentemente para entregar um presente de aniversário para sua mãe. Só que o mais bizarro disso é que o aniversário da mãe tinha sido há 3 meses antes. Então era muito estranho. Então, com isso, é claro que os detetives suspeitaram que ele havia aproveitado essa oportunidade para retirar uma arma da coleção do pai e depois devolveu e simplesmente ninguém percebeu. A polícia perguntou por que o carro dele estava perto da cena do crime naquele dia. E ele respondeu que talvez alguém tivesse roubado a chave de seu carro enquanto ele dormia, levado até a casa da Morgan, atirado nela e colocado tudo de volta no lugar, sem ele perceber. À medida que os detetives se aproximavam da verdade, Jason entregou voluntariamente seu celular a pedido dos investigadores, mas não antes de excluir algumas coisas. Mal sabia ele que os especialistas seriam capazes de restaurar as informações que ele tentou ali apagar. Os detetives ficaram surpresos com o grande volume de fotos e vídeos que Jason tirou secretamente de Morgan desde o início de sua amizade. Ficou evidente ali pelos ângulos das filmagens e das fotos que ela simplesmente não sabia que estava sendo filmada ou fotografada. Em 1º de novembro, Jason postou uma homenagem a ela nas redes sociais que dizia o seguinte: "Eu gostaria de ter tempo para listar todas as maneiras pelas quais você impactou minha vida, mas a minha lista seria tão longa que nunca chegaria ao fim. Você era a amiga onde, se eu estivesse tendo um dia ruim, eu sabia que sempre podia falar com você. É tão estranho não ter você por perto para conversar, e isso deixou um buraco gigante no meu coração." Ele concluiu dizendo: "Mas sei que você estará cuidando de nós, de sua família, de seus amigos e de sua filha. Você nunca será esquecida." Em 4 de novembro, Jason McDermott foi preso na casa de seus pais e foi acusado do assassinato de Morgan Fox. Um mês depois, em 17 de dezembro, ele foi indiciado por homicídio qualificado com arma de fogo e perseguição. Depois de se declarar inocente, ele foi detido sob fiança de $2 milhões. O julgamento começou em 2 de abril de 2021 e durou 6 dias. Durante o processo, o pai de Jason testemunhou que ele tinha a única chave do cofre das armas ali. Ele também disse ao tribunal que seu filho havia submetido a uma cirurgia no pulso, que tornaria quase impossível para ele disparar uma arma. O namorado de Morgan contou como foram seus últimos dias juntos. Embora admitisse que eles haviam passado por muitos altos e baixos, ele garantiu ao tribunal que estavam mutuamente comprometidos em fazer as coisas funcionarem. Ele também contou o horror que sentiu ao encontrar o corpo de sua namorada. O choque foi ainda pior porque ele simplesmente não foi acordado pelos tiros. Os vizinhos também falaram sobre isso. Eles testemunharam que não ouviram nada fora do comum nas primeiras horas daquela manhã, no momento ali em que o crime ocorreu. Então a acusação concluiu que o Jason deve ter usado um silenciador. Depois das evidências apresentadas, o júri levou cerca de 3 horas para considerar Jason McDermott culpado. Em 14 de abril, o juízo condenou à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Durante as declarações sobre o impacto da vítima, a filha de Morgan, que estava com 10 anos na época, falou diretamente com o réu. Ela perguntou por que ele havia atirado na mãe dela. Nunca tendo demonstrado um pingo de remorso por suas ações, Jason não estava disposto a mudar de rumo. Em vez de responder, ele simplesmente balançou a cabeça e olhou para o chão. "Achei que monstros não fossem reais, mas você provou que eu estava errada", completou a criança. Hoje, o Jason está em uma instituição correcional de segurança média em Ohio, tentando provar que é inocente. Os recursos de Jason centraram-se no que seus advogados de recurso afirmam que as provas são insuficientes para justificar ali a culpa, de que ele é o responsável. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, mais um caso terrível, envolvendo pessoas jovens, também essa questão da perseguição, que infelizmente é muito frequente nos dias de hoje, e é um caso triste, mas felizmente a polícia conseguiu ali fazer o seu trabalho e conseguiu ali descobrir quem foi o responsável por isso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.